Vamos lá, gente, vamos seguir aqui com o princípio da indivisibilidade. E o que fala o princípio da indivisibilidade na ação penal privada? A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos. E o Ministério Público, olha a palavra aqui, ó, velará pela sua indivisibilidade. Então entenda, olha só, André, em que processos que o Ministério Público atua? Em que processos administrativos, André, o MP atua? Sei lá. Tem que haver interesse público, interesse social, bem disponível, direito coletivo, difuso. E nas ações cíveis? E quando houver interesse incapaz, quando houver bens indisponíveis em jogo, direitos coletivos, difusos. Tá claro? Estuda lá. Inventário pode, não pode. Na ação de uso capião, ele vai atuar? Vai. No inventário, não sei. E no divórcio? Não é isso? Se vê se tem incapaz. Alimentos. Se é para incapaz, a MP atua. Não importa. O que me importa é o seguinte: e no processo penal, criminal? Meu amigo, não tem conversa. Ele vai atuar em todos. Sério? Em todos? Mesmo na ação penal privada? Sim. Significa dizer que o Ministério Público ou vai atuar como órgão agente ou como órgão interveniente. André, em que processo que o MP atua criminais? Todos. Quando é que ele vai atuar como órgão agente? Quando ele for o autor. Ah, então será nos crimes de ação penal de iniciativa pública. Perfeito. Qual é a forma de atuação do Ministério Público nos crimes de ação penal pública? Órgão agente, autor. Mas ele pode atuar como órgão interveniente? Sim. Quando é que ele atua como órgão interveniente? Como custos legis, fiscal da lei. Evoluiu para custos iuris, fiscal do direito. Ah, então na ação penal privada, o promotor vai atuar? Vai. Como órgão agente? Não. O agente, o autor, é o querelante. Mas o MP vai atuar como órgão interveniente, fiscal da lei, fiscal do direito, custos iuris. Me dá um exemplo. Tá aqui, ó. Um exemplo claro é o seguinte: que o MP não vai ser autor, mas ele vai velar para que o querelante não utilize a ação penal privada como instrumento de vingança. Olha, querelante, você é autor da ação. Se o crime é de ação penal privada, se você for xingado, você é autor da ação. Só que tem um detalhe: eu sou aqui promotor de justiça, eu sou fiscal de todo esse procedimento que vai ocorrer, que ocorra dentro da lei, dentro do direito, e a lei fala o seguinte, que se foram 4 pessoas que te xingaram, 3 pessoas que quebraram o seu veículo, você não pode utilizar a ação penal como instrumento de vingança. Então o promotor vai velar pela sua indivisibilidade. Está claro? E aí? Eu tenho o A, o B e o C que quebraram o carro de D. E o D falou o seguinte: o promotor está vendo, mas não está vendo muito bem, eu só vou entrar em face de A e de B. É claro que você está vendo que está ocorrendo ofensa ao princípio da indivisibilidade. Não é isso? O D está utilizando a ação penal como instrumento de vingança. E aqui está dizendo o seguinte: que o Ministério Público vai atuar como custos iuris e vai velar pela indivisibilidade. Olha o que a lei fala: velará. Tu tá aqui olhando. O que é velar? Velar é o quê? Olhar e botar uma vela? Não, né, cara? Como é que ele vai intervir nesse processo para velar pela indivisibilidade? Primeira posição: fiscalização do princípio da indivisibilidade pelo Ministério Público. Como é que ele fiscaliza de acordo com o artigo 48? Primeira posição: o Ministério Público pode aditar a queixa. Então, apesar de ser uma queixa, como o Ministério Público é custos legis, custos iuris, ele vai aditar para incluir C. Simples assim. Já que a ação penal, a legitimidade é do Ministério Público pelo artigo 127. E o querelante apenas tem a legitimidade extraordinária. Então você entende o seguinte, André: o Ministério Público é legitimado para que tipo de ações penais? Todas. Porque o artigo 129 da Constituição fala que eu vou exercer com exclusividade a titularidade da ação penal. Se lembra do começo da aula? Eu apenas estou delegando a iniciativa, transferindo a iniciativa para o querelante.
para ver se há interesse dele nisso aí. Então o titular da ação penal, sempre Ministério Público. Volta e meia é ele mesmo que inicia, e eu delego aí para o particular se ele acha que deve iniciar ou não, porque ele preponderantemente foi o principal ofendido. Note que você fala, André, de onde é que você está tirando isso? Meu amigo, ainda que o cara xingue, ainda que o cara quebre o carro do cara, você está visualizando o cara quebrar o carro, o patrimônio dele. Mas você não pode nunca esquecer que o cara que quebrou o carro dele está violando a norma, violando a lei penal. E quem faz a lei penal é o Estado. E quem apresenta o Estado em juízo é o Ministério Público. Olha que a forma de pensar é diferente. Não, André, para mim, ainda que o cara xingue o cara de safado, é óbvio que a preponderância é o interesse dele. Pode ser que ele não se sinta nem ofendido, porque ele acha que ele é safado mesmo. Mas o que me importa é que esse indivíduo, quando xinga alguém de safado, ele está ofendendo a norma, a lei, comando estatal. Então quem protege o comando estatal? O Ministério Público. Por isso que ele vai ser sempre legitimado. Agora eu vou dar iniciativa para esse cara se ele quer iniciar o processo. Bacana isso. Tá claro? Então eu tenho, ele poderia aditar a queixa, aditamento próprio subjetivo para incluir o ser. Está claro? Muda o chip. Nada disso, professor. Se o promotor estiver aditando, na minha forma de ver, você me desculpe, se a lei está falando que é por querelante, o legitimado legal é o querelante. Então, a MP não teria legitimidade ativa para entrar com a ação, para efetuar o aditamento. O aditamento na denúncia da queixa pela MP, ele é parte ilegítima. Até porque se fosse assim, ele colocaria, iria editar. Ele fala velar. Por que ele vai velar? Porque ele só vai atuar como custos juris. Então não pode demandar, porque senão ele seria órgão agente. Ele só vai intervir como órgão, só vai agir como órgão interveniente. Como é que ele vai velar? Como órgão interveniente. Porque ele não é parte legítima. Gostei. Segunda posição. O MP obriga o querelante a fazê-lo. Querelante, você vai ter que editar isso aí. Você fala com o teu advogado para pegar os autos de inquérito para incluir o C nisso aí. Ou o termo circunstanciado, né? Como advertência de se não o fizer, deve ser considerado renúncia tácita. Olha, cara, se você tem 3, tá entrando no queixa em fase de 2 e não está em fase de C, eu estou te avisando que eu vou falar nos autos do processo e o juiz vai concordar de acordo com a lei que você está renunciando em face de C. E como a renúncia em face de 1 estende-se para os demais, eu vou extinguir o processo. Eita! Então, na verdade, MP obriga o querelante a fazê-lo, com a advertência de se não o fizer, deve ser considerado renúncia tácita, estendendo-se aos demais querelados. Então, a segunda posição, ele fala o seguinte, o promotor não pode aditar. Aditar não é porque ele não é parte legítima. Agora, ele vai avisar, quando ele fala velará, ele vai comunicar o querelante para que ele estenda para ser a queixa dele. Está claro? Maravilha? Tem até uma controvérsia, que tem um artigo, daqui a pouco eu vou conversar com vocês, não é isso? Olha lá, ó, que ele chega e fala o seguinte, André, e o artigo 45? Olha lá, ó. Eu acho que a primeira corrente é que está certa, André. Sabe por quê? Porque o artigo 45 fala expressamente isso. Você me desculpe, a segunda posição é de maluco, andei para essa posição. Eu fico com a primeira posição que ele pode editar porque eu sei ler. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público. Então uma queixa pode ser aditada? Pode. A quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Então, se ele vai intervir em todos os termos do processo, ele é órgão interveniente. Se é órgão interveniente, pode editar a queixa. Simples assim, professor. Então, eu fico a primeira posição, porque o artigo 45 diz isso, que a queixa pode ser editada e o órgão vai atuar como o MP vai atuar como órgão interveniente, custos iuris. Ponto. Entenderam? Mas aí vem a segunda corrente. Você está até falando legal. Gostei da tua frase, só que eu tenho minha posição. Eu tenho que seguir na minha posição. Quando ele fala queixa, ele não está falando na queixa, na ação penal exclusivamente privada. O artigo 45 ele trata da queixa subsidiária.
substitutiva. Então essa queixa significa dizer que é na hipótese de ação penal privada subsidiária da pública. Então eu sigo na minha cabeça. O Ministério Público não pode aditar a queixa na ação penal exclusivamente privada. O Ministério Público vai poder aditar a queixa na hipótese de queixa na ação penal privada subsidiária da pública. Sigo o meu caminho. E aqui ele quer dizer o quê? Quando ele fala que vai intervir, ele não vai ser obrigado a pegar a ação como parte principal. Ele não é obrigado a ser órgão agente. Ele pode escolher apenas ser órgão interveniente. Então eu sigo na minha segunda posição, firme e forte. Está claro? Então, na verdade, você pega o artigo 45 e pode fundamentar as duas posições. Resumindo, uma queixa que 3 autores, 2 só foram processados, o que prevalece? Não é isso? O que vai prevalecer? Me deu um susto aqui, porque aqui o problema de gravar sozinho em casa é isso, né? Que dá uma parada aqui no cara e fala, caramba, tá gravando ou não tá? Eu fui lá atrás para ver se tá gravando mesmo. Não é isso? É isso aí, tá gravando. Que é o seguinte, eu continuo firme nisso. Então, se eu tenho 3 autores, queixa para 2, primeira posição, promotor adita isso aqui, acabou, tranquilo, tá velando pela indivisibilidade. Tá claro? O artigo 45 é expresso que ele adita a queixa. Segunda posição, 2, ele não pode aditar porque ele não é parte legítima, ele vai comunicar o querelante para incluir o C, para que ele adite a queixa dele. Tá claro? Sob pena de que se ele não aditar, eu vou gerar renúncia para todo mundo. Estender para todo mundo pelo princípio da indivisibilidade. Isso aqui, quando é que ele vai poder aditar? Que queixa? Só na queixa subsidiária ou substitutiva. Na ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Aí você pensa, se liga, se você é pró-MP, pró-acusação, primeira posição. Já dito logo em ponto final. Se você é pró-defesa, você vai dizer que ele não pode e vai estender para os demais. Simples assim. Ou todos denunciados, todos processados com queixa, primeira posição. Ninguém processado, segunda posição. Acabou. Você pensa no que você quiser. Maravilha? Se liga que a renúncia vigora o princípio da indivisibilidade, a todos se estenderá. Assim também como o artigo 51, o perdão. Então, tanto a renúncia quanto o perdão pode se dar o quê? Vigora o princípio da indivisibilidade, nós já vimos isso. Tá claro? O MP deve observar se a omissão do querelante foi voluntária, estendendo-se os efeitos da renúncia tácita, ou involuntária, intimando o querelante para aditar sua queixa. Então, na verdade, existe aqui uma posição que eu não botei nem como terceira, que é uma posição intermediária. Tá claro? Poxa, André, eu estou visualizando que as duas posições têm uma certa razão. Então, você acha melhor eu ir para um lado extremo, para o outro lado extremo, ou ficar no meio? Eu aconselho você a concluir que as duas posições têm um certo grau de razão. Então, na verdade, eu acho que como é que o Ministério Público vai velar pela sua indivisibilidade? Acho que a primeira questão é analisar a intenção do querelante. Se o querelante, ele, de 3 pessoas, ele só ofereceu em face de 2, porque o advogado dele deu mole, não há nenhuma razão para fazer essa distinção, o Ministério Público deve intimar a parte, o juiz deve intimar a parte para que ele adite. Olha, você esqueceu do C. Agora, se o Ministério Público entender que, na verdade, houve dolo mesmo, ele quis mesmo só entrar com os 2 porque o C é amigo dele, aí me parece que ele deve estender a renúncia para os demais. Porque aqui ele claramente renunciou, entendeu? Se ele tiver dolo, ele claramente renunciou. Então estende para os demais, aplica a lei. Agora, se ele esqueceu, ele não está renunciando. E o que é mais interessante, não sei se está aqui, ó, deixa eu falar logo, né? Que a renúncia, assim como o perdão, pode ser expresso ou tácito. A renúncia pode ser, tanto a renúncia quanto o perdão, pode ser expresso ou tácito. A renúncia pode ser expressa ou tácita. Quando é que eu tenho uma renúncia expressa? Ou quando é que pode ser tácito? Olha aqui, ó, 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Então, quando é que a renúncia ou o perdão são expressos? O perdão com o termo nos autos e a renúncia expressamente nos autos do inquérito policial. Não quero entrar com uma queixa, pode inclusive parar o feito. Está claro? Ou no curso do processo, expressamente eu perdoo. E o tácito? Quando que uma coisa ela é tácita, gente?
quando na verdade eu realizo condutas incompatíveis com a intenção de seguir com o processo ou entrar com o processo. Então você, meu amigo, me xinga pela rede social. André Queiroz, a aula dele é horrível, inclusive ele é safado. Me parece falar que a aula é horrível é um exercício seu, me parece que não há intenção de me ofender. A minha pessoa, a minha honra. Mas falar que eu sou safado, aí parece estar me ofendendo. É isso? Você não é obrigado a gostar da minha aula? Apesar de eu achar difícil, mas tudo bem. Tô brincando. O que acontece? Eu entro com a queixa. Não gostei, vou entrar com a queixa. E no curso da demanda, eu te chamo para um churrasco na minha casa. Te chamo para padrinho do meu casamento. Tá claro? Me parece que chamar para churrasco dentro da sua casa, ser padrinho de casamento, eu tô tacitamente te perdoando. Ou tacitamente eu tô renunciando se eu fizer isso antes de iniciar a ação penal. É um quiprocó danado lá na delegacia, eu represento contra você, ou eu falo que vou entrar, pego o termo circunstanciado, instalo inquérito policial. Uma semana depois, antes de iniciar o processo, eu tô contigo na praia tomando a cervejinha com a tua namorada e eu com a minha. Quem que tá vendo? Eu tô falando de renúncia tácita ou perdão tácito. Tá claro? Aplicar-se-á o perdão extraprocessual, tudo que está expresso no artigo 50, inclusive. O que está escrito no artigo 50? Está falando o seguinte, ó, a renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. A renúncia do representante legal do menor, que houver completado 18 anos, perdeu um pouco de sentido, porque se ele completou 18 anos, ele não é menor, porque o Código Civil antigo falava que ele era relativamente incapaz até 21 anos, hoje perdeu um pouco o sentido, tá claro? Nem a renúncia e tal, excluirá do primeiro. Vou conversar sobre isso aqui. Tá claro? Daqui a pouco eu converso. Você que vai estar lá, eu vou conversar. Eu sei que isso eu botei no material. Está claro? Está tranquilo? Então, na ação penal privada eu tenho renúncia, tenho perdão e tenho a perempção. Também tem uma decadência que ocorre na ação penal privada e na ação penal pública condicionada à representação. Sei que a queixa pode ser aditada ou não, depende da posição que houver. Tá claro? E olha o artigo 46. Qual é o prazo para aditar agora? Tá claro? O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias. O prazo para aditar a queixa de 3 dias, contados da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos, na qualidade de fiscal da lei, do direito. E se este não se pronunciar dentro dos 3 dias, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Tá claro? Então como é que eu faço isso? Na ação penal privada, o querelante entra com uma queixa e o juiz recebe e manda para MP. Tá claro? Ele vai receber isso, ele vai entender se há ou não o que aditar. Mas o promotor adita ou intima o querelante para aditar? Aí você vê. O que me importa é que o imbróglio pode ser ainda maior. Se você estiver fazendo o próprio Ministério Público, é óbvio que você vai ter que se aprofundar bastante. Inclusive o livro do Marcelo Spolastri, que lamentavelmente veio a falecer, se não estiver errado, com AVC, novo, cara, brilhante, promotor de justiça do estado do Rio de Janeiro, examinador da banca do MP do Rio de Janeiro, vários livros, inclusive, ele é um cara que tinha livros falando especificamente sobre aditamento do MP. E eu peguei uma partezinha aqui pequena para você, no sentido de que ele fala do aditamento próprio e do aditamento impróprio. Facilmente que o aditamento próprio é quando eu estou ligado a uma elementar do crime. E o aditamento impróprio, quando eu falo de uma circunstância do crime. Exemplo, há uma queixa em face de José da Silva, que mora na rua tal, número tal. O promotor, no curso do processo, ele observa o quê? Que ele não mora na rua tal, mora numa outra rua ou número diferente. O nome dele é José da Silva, mas é José de Moura da Silva. Então, eu vou fazer o aditamento impróprio. Isso pode... Aí vem aquela controvérsia. Então, André, o promotor pode aditar a queixa? Para os que... Olha como é que eu vou quebrar essa corrente agora aqui, ó. André, para a primeira posição, o promotor pode aditar a queixa. Porra, volta. Isso. Bem mais. Desce mais. Primeira posição. O MP pode aditar a queixa.
E essa primeira corrente não é subdividida. Que tipo de aditamento que ele pode fazer? Para os que entendem que MP pode aditar a queixa, eu tenho duas correntes. Que o promotor poderia aditar de forma própria e imprópria, e para outros autores, esse aditamento só de forma imprópria. Tá entendendo? Então, André, na primeira corrente, o promotor pode aditar a queixa? Na primeira corrente você viu que sim. Porque MP sempre é parte legítima, não é verdade? Só que essa primeira corrente é dividida em duas. E fala, olha, MP realmente pode aditar, mas só pode aditar para efetuar aditamento impróprio. Pequenas correções. Inclusive ele fala da ratificação, retificação, re-ratificação. Não importa, eu estou me aprofundando demais. O que me importa é que o promotor só poderia aditar aditamento impróprio. E para 1A, aditamento próprio e impróprio. Está claro? Maravilha? Como também, evidentemente, fica fácil, esse aditamento pode ser subjetivo ou objetivo. O que é um aditamento subjetivo? Vou incluir pessoas, réus. E o objetivo? Vou incluir fatos. Ah, André, então os subjetivos são pessoas. Não é isso? Que pessoas? Você vai incluir como coautoras ou como partícipes. E o aditamento objetivo? Vou incluir fatos. Que fatos são esses? Se forem fatos elementares, próprio. Se forem circunstâncias, impróprio. Não é lindo isso? Entender isso não é bacana? Por isso que eu falo, você aí que adquiriu esse curso online aqui, não tem como não passar na prova. Simples assim. O problema é lembrar isso tudo, né? Que eu falo rápido, falo direto. A vantagem que eu ando, você para e volta. Mas aqui não tem como não passar. Qual é a probabilidade de eu não passar? É zero. Vai cair na prova e se cair na prova você vai matar, claro. Está claro? Qual é a outra questão aqui? Olha, se liga que você só vai admitir o aditamento se você não observar a possibilidade do arquivamento implícito, lembra? Quando o promotor, o inquérito tem A, B e C, e há uma denúncia em face de A e de B. O juiz cochila também recebe só em face de A e de B. Houve para o Afrânio Silva Jardim o arquivamento implícito em face de C. Então só poderia aditar se houver o que, gente? Prova substancialmente nova. Súmula 524 do Supremo. Não é isso? E se você. E os tribunais falam o quê? Que não se aplica o princípio do arquivamento implícito. Se não há princípio do arquivamento implícito, pode ser aditado sem necessidade de provas substancialmente novas. Terceiro, naquilo que eu falei com vocês, da ação penal privada exclusiva ou subsidiária. Quando você fala do aditamento de MP na queixa, qual a queixa? A queixa na ação penal privada exclusiva ou na ação penal privada subsidiária da pública? Está claro? Então, vimos tudo isso. Olha quanta coisa para falar, meu irmão, do aditamento da queixa. Inclusive nessa aula ali, eu já vou até... Eu sempre, quando eu dou o bloco, eu já vou lá e anoto lá para botar... As minhas aulas, já deu para ver, estão divididas por temas. É o número, uma sequência e por temas. Tá claro? Porque às vezes tem 20 minutos, 19 minutos, 30 minutos, 35 minutos no máximo, que aí te cansa. Eu repito o tema e continuo. Está claro? Maravilha? Que por sinal, nós já estamos aí com 24 minutos. Eu vou dar um intervalo ali, vou colocar ali e já deixo disponível para você. Forte abraço, galera. Até daqui a pouquinho.